Oi, gente. Essa pergunta vem do Alan Santos. Eu estou nessa sessão de perguntas aqui do canal. Ele pergunta justamente, professor, com a manutenção do atual cenário, quais as chances de reeleição de Jair Bolsonaro em 2022? E nós vamos refletir sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobini e tem links das nossas redes sociais e nosso Apoia-se no comentário fixado no início dos comentários. Bem, primeira coisa, Alan Santos, e eu sei que você é um inscrito regular aqui do canal, eu tenho possibilidade de falar com você claramente, não é possível um cenário se manter tão estável até 2022. Então, o que a gente pode fazer é projetar diferentes cenários, refletir diferentes tempos, né, o tempo atual, daqui a 2022, e refletir sobre qual o impacto que diferentes cenários teriam sobre o processo eleitoral. Então vamos fazer exatamente isso. Não é? No momento atual, se a eleição fosse hoje e Bolsonaro tivesse que concorrer com Sérgio Moro em um outro partido, que é hoje uma possibilidade forte, Bolsonaro estaria fora do segundo turno, porque o segundo turno seria entre Sérgio Moro, no partido que ele estivesse, e alguém do campo progressista da esquerda. O que é que aconteceria no segundo turno é difícil projetar. Por que eu digo que seria esse o cenário? Porque Sérgio Moro ainda tem uma aprovação muito mais alta do que Bolsonaro, na casa dos 50%. Bolsonaro está com aprovação na casa dos 30%, a diferença é muito grande. Eles disputam mais ou menos o mesmo eleitorado de direita e extrema-direita e centro-direita, porque tem um pessoal que se acha centro-direita que vota no Moro, que votaria no Moro caso ele fosse candidato. Então, você teria um cenário em que seria o candidato Moro com um candidato da esquerda no segundo turno. Acho muito difícil alguém ganhar no primeiro turno em uma eleição provavelmente tão fragmentada. Em 2022, as coisas tendem a piorar para Jair Bolsonaro. Por quê? Porque nós vamos ter um tempo daqui até lá e a tendência que nós temos observado desde o início do governo Bolsonaro é de perda gradual do apoio. Existe um grupo de 12 a 20% da população que são apoiadores entusiasmados de Bolsonaro, que provavelmente vão ficar até as próximas eleições, que dão a ele uma margem de apoio considerável. E eu não acredito que esse apoio desidrate todo. Mas tem mais ou menos 10 a 12% do apoio, talvez 15% do apoio, que hoje ainda é retido pelo Bolsonaro, que daqui até 2022 pode, ou seja, tem o potencial de ser desidratado por todas as trapalhadas, não só dele, como dos filhos, investigação policial, a questão do Laranjal, enfim, tem muita coisa aí que pode demonstrar, né, encaminhar uma perda de popularidade para o Jair Bolsonaro. Nesse sentido, em 2022, Bolsonaro tende a estar numa situação ainda pior. Então eu diria que as chances dele não são tão boas assim quanto algumas pessoas possam imaginar. Mas existem fatores aí. Vamos supor que o candidato que a direita se reúna seja um cara tipo João Dória e o Luciano Huck não saia e Sérgio Moro não saia, ou Sérgio Moro faça uma composição de chapa com o Bolsonaro. Aí as chances de Bolsonaro aumentam muito. Por quê? Porque Bolsonaro pode, com isso, reter o apoio à Lava Jato, que tem uma ascensão na classe média brasileira, especialmente. Nós estamos falando da coalizão que Bolsonaro fez. Qual foi a coalizão que Bolsonaro fez nessa última eleição? Empresários e grande capital, classe média predominantemente liberal ou com discurso anticorrupção e os mais pobres, evangélicos e fundamentalistas religiosos e neopentecostais, enfim, essa foi a coalizão. Ainda temos os ruralistas, mas eles representam um eleitorado, enfim, em parte do interior brasileiro, né? Eles têm poder nesses lugares e influenciam parte do eleitorado, né? Então essas foram as 4 forças importantes para o Bolsonaro. Os ruralistas eu acho que ele vai manter daqui até lá. Os evangélicos
ele continua sendo o candidato preferencial, então ele tem 2 das 4, mas o lavajatismo pode ir por conta própria, e essa direita liberal, tanto associada à classe média liberal quanto aos grandes empresários e o grande capital, pode encontrar um outro candidato preferencial, porque, na verdade, Bolsonaro nunca foi o candidato preferencial desse pessoal. Os liberais engoliram Bolsonaro, aceitaram Bolsonaro para derrotar o PT. Não era o candidato que eles queriam. Eles preferem muito mais um Dória, um Luciano Huck, um próprio Sérgio Moro. Eles têm preferências diferentes do que o Bolsonaro, né? Em 2022, também vai depender muito do caminho que os partidos progressistas vão realizar daqui até lá. Se os partidos progressistas ficarem preocupados apenas em disputas eleitorais, os partidos progressistas não apresentarem uma agenda mínima progressista que ataque, vamos lá, o sistema tributário brasileiro, ataque isso propondo um sistema progressivo. Ataque a questão da dívida pública, defendendo uma auditoria cidadã da dívida pública. 2. Tem uma proposta 3 para lidar com a questão do aquecimento global e com as questões ambientais. 4. Que tem uma proposta para a produção brasileira de bens e serviços, fortalecendo o setor cooperativo e a democracia no espaço de trabalho, assim como expandindo o poder dos trabalhadores nas grandes empresas. 5. Que também tenha um programa de renda mínima para a população mais pobre, que associe não apenas com as condicionalidades do Bolsa Família, mas que faça uma associação com treinamento em escolas técnicas e expansão das escolas técnicas para isso, e requalificação de faculdades federais e estaduais para ter programas de qualificação técnica em diversas áreas, porque nós temos um déficit na área de técnica tecnológica aqui no Brasil muito grande, e nós precisamos melhorar nisso, e nós precisamos ter expansão do ensino superior, mas também uma expansão da qualificação técnica, aliás, como a Alemanha fez com grande sucesso. Então nós precisamos ter um programa de onde vem o dinheiro, lidando com 2 grandes problemas no Brasil, a questão tributária e a questão da dívida, e nós precisamos ter uma previsão de onde gastar o dinheiro, expansão do setor cooperativo, expansão do sistema educacional em área técnica e no ensino superior, e expansão e qualificação do SUS com a estatização progressiva de serviços, ampliando, no caso do SUS, tanto a democracia quanto ampliando, e aí é uma coisa importante, ampliando a gestão técnica do SUS, o que significa que acabar com todos os cargos comissionados em todas as áreas de gestão do SUS que não sejam diretamente ligadas à administração estadual ou federal. Ou seja, gestores de unidade de saúde da família, de UPA, de hospital e todas as áreas da gestão do SUS tem que ser ou por concurso ou por eleição. Nós teríamos que eliminar todos esses cargos comissionados e por indicação, além de enfrentar uma reforma política e, com isso, enfrentar a questão do financiamento da campanha e atacar de frente a corrupção. Então, a esquerda precisaria ter uma agenda muito clara, muito sólida, para poder ganhar no segundo turno. Se ela não tiver essa agenda, a minha previsão é meio ruim. A minha previsão seria que a esquerda conseguiria colocar um candidato no segundo turno, e se for Bolsonaro, pode perder por uma margem pequena. Perder tipo por 4, 5 pontos percentuais. Como poderia ganhar por uma margem pequena, mas ficaria uma eleição muito, muito, muito apertada. E o conservadorismo cultural poderia manter Bolsonaro no poder. Então é preocupante, mas esse cenário é absolutamente possível. Já se a agenda estiver clara, estiver bem defendida, estiver organizada, tiver adesão em todos os principais partidos progressistas
e aí todos eles, né? Eu sei que tem muita gente que tem resistência ao PDT, resistência ao PT, resistência ao PCdoB, resistência ao PSOL, mas na verdade ao PSB, e todos esses partidos têm diferentes problemas, né? Nós não temos assim um grande partido de esquerda livre desses problemas, né? Nós temos problemas em todos os partidos, são problemas diferentes, mas todos eles têm sua dose de problemas. Mas se todos eles adotarem essa agenda, todos eles dialogarem e tiverem uma disputa, sim, pela primazia, pela liderança, e aquele que conseguir ser mais bem sucedido for para o segundo turno e firmar com os outros um acordo para que todos governem juntos e que todos vão se comprometer com a agenda, aí eu acredito que a esquerda teria uma chance, o campo progressista democrático teria uma chance bastante razoável de vencer a eleição em segundo turno. Não acredito em uma vitória no primeiro turno do campo progressista, não. Seja qual for o candidato, né? Mas em segundo turno, fazendo tudo o que eu falei, né, da agenda mínima, estabelecendo de onde vem o dinheiro, o que é que você vai atacar a corrupção, ampliar a educação, investimento em saúde, setor cooperativo, e para poder fazer tudo isso, mexer com a tributação brasileira e mexer com a questão da dívida e atacar a corrupção, né? Aí a esquerda pode sim vencer, pode sim voltar ao poder. Não vai ser fácil. E vai depender muito da militância de vocês, da atuação de da mídia independente, gente como a gente aqui, mas não só o nosso canal, é óbvio, todos os canais progressistas, e tem muitos, né? O Samuel Borelli, o historiador, Henri Bugalho, enfim, o pessoal da ala marxista, Sabrina Fernandes, e enfim, todos esses canais que nós temos concordâncias, divergências, enfim, eu posso até um dia abordar algumas das divergências e concordâncias que eu tenho com esse pessoal dos diversos canais, né? Embora eu tente apresentar uma visão sempre respeitosa, porque eu acho que a gente tem que tentar construir essa união, não é? Embora tenha nossas divergências e nossas dificuldades, claro. Toda mídia independente tem um papel muito importante. Nós vimos o papel importante que o YouTube teve para o Bolsonaro e agora o campo progressista precisa se organizar. Então, quando você aqui no canal está divulgando meu material, está colocando no Facebook, no WhatsApp, conversando com as pessoas, explicando por que é importante um canal como o nosso, você está fazendo aquele trabalho de militância que você está contribuindo para a nossa mensagem chegar a mais pessoas e a gente, com isso, ter mais chances no futuro. No caso, aqui no canal, mas em relação a outros canais também. E não é só isso. Você tem que conversar com as pessoas. Se você puder se associar a algum sindicato ou associação, se você puder, se você tiver interesse ou até ir para um partido e tentar influenciar positivamente, cada pessoa vai influenciar a sua maneira. Mas a vitória ou a derrota de uma questão grande como essa não é feita por uma pessoa apenas. É feita por um movimento. E o movimento é formado por milhares, por milhões de pessoas. E isso é muito importante que todos nós tenhamos clareza, que todos nós podemos ter o nosso papel, e eu espero estar fazendo o meu papel aqui com vocês, mas eu não me iludo de forma nenhuma. Será um movimento unificado por ideias, por grandes projetos, que pode levar o campo progressista e o campo democrático de volta ao poder. E se o campo progressista e democrático não tiver esse projeto claro, eu temo que pode perder de novo. E é bom a gente ter esse temor, porque esse medo pode nos motivar, não a ficar parados, mas a se engajar com esse movimento progressista que nós precisamos construir nos próximos anos. É isso aí, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.